Oi, gente, eu sou a Ana Paula Chongani, sou apresentadora, mãe da Iô e empresária de moda. Ótimo pra gente fazer essa conversa aqui hoje. A gente tá no Arezzo Cast. A gente vai ter 2 episódios nessa minissérie especial de mães. O Arezzo Cast tá dentro do Arezzo Juntas, que é um momento pra gente estar junto da Arezzo, tanto na moda quanto em conversas importantes. Hoje eu tenho 2 convidadas perfeitas pra gente falar do seguinte assunto. A vida continua depois que a gente é mãe, né? A vida começa antes e continua depois. A gente vai falar da vida da mulher durante a maternidade, da vida da mulher dentro da maternidade. O que a gente quer ser quando crescer na maternidade? O que a gente quer ser quando envelhecer? O que a gente quer ser quando os nossos filhos crescerem? E pra isso eu tô com a Suiane, com a Beatrice. E antes da gente começar essa conversa, se apresentem, mulheres. Quem quer começar? Vai no par ou ímpar? Posso começar, então vamos por ordem aqui. Eu sou a Beatrice, sou jornalista, mas hoje assino como influenciadora, depois de muito relutar sobre o tópico. Toda jornalista reluta, mas chega. Exato. E agora eu sou mãe do Dominique, de 50 dias. Eu tô meio... 50 dias, vocês sabem como que a gente tá no calendário, né? Então ele tem 51 dias mais ou menos, é meu primeiro filho. E tô me redescobrindo, me tornando outra pessoa. A gente vai ter um papo bom, acho que é suficiente. A gente vai conversando aos poucos. Eu sou a Suiane, trabalho como editora de moda na revista Elle. Trabalho também como uma das criadoras do MOOC, né? Que é uma produtora de pessoas pretas. E sou mãe do Theo e da Maia, né? E agora do Akin, que é esse menino que tá vindo. Tô de 4 meses com barriga de todos os meses. Mas é isso. Aí a gente também vai batendo um papo. Acho que a gente tem muito pra conversar. A gente tava aqui conversando quem que era a mãe primogênita, quem é a mãe mais velha aqui. Eu e Suiane, a gente pariu praticamente juntas. Teu filho mais velho tem? Minha filha mais velha tem 8. A mais velha é a filha, 8. E eu, a minha filha mais velha e única, tem 8 também. Só que Suiane já tá aí na 3ª gestação. Você acabou de chegar nesse mundo da maternidade, então já quero começar te perguntando: o que você aprendeu nesses últimos 50 dias ou mais, né? Porque a gente se torna mãe desde o momento que a gente descobre que tá grávida. Exatamente. O que você aprendeu enquanto mulher na sua maternidade? Enquanto mulher, olha, é difícil porque todo dia... Eu falo até pro meu marido, não só quanto mulher, quanto mãe, quanto tudo que eu tô vivendo. Todo dia é uma coisa nova, literalmente, parece clichê. E muito do que eu escutava antes de ser mãe, eu falava... achava besteira, achava que era tudo clichê, eu tinha preguiça, sabe? Agora eu entendo tudo, agora eu entendo minha mãe, agora eu entendo todas. Eu queria até me desculpar com muitas mulheres e muitas mães se em algum momento eu fui incompreensiva ou se eu diminuí qualquer coisa que, enfim... porque todo dia é uma coisa nova, é difícil mensurar, é difícil elencar, mas eu acho que o principal é que a gente muda, assim, a gente se permanece a mesma mulher com os mesmos desejos, as mesmas vontades, o mesmo tudo, só que a gente tem que encaixar, fazer um pequeno ajuste ali. Nem sempre esse ajuste é possível da maneira como a gente quer. A gente tem que ceder, ou a gente chora, ou a gente... sei lá o quê. É difícil, mas eu acho que essa construção diária que eu tenho aprendido... acho que eu tenho muito a aprender ainda. Acho que eu nem cheguei onde eu... nesses 8 anos de vocês aí. E é só 8, né? Só 8, exatamente. Mas assim, foi o que eu falei... Queria até pedir desculpas pelo que eu talvez não desdenhei, mas que eu duvidei, ou que eu não acreditei, ou sei lá o quê, enquanto eu não era mãe. Agora que eu sou, o negócio é outro. E você, Su? Nossa, o que você trouxe de desculpar a mãe pelo que a mãe sempre orientou, é algo que pra mim, até hoje, eu falo pra minha mãe, desde o primeiro filho, desde a Maia, que eu tive com 23 anos de idade, eu falo pra minha mãe, eu agradeço muito da senhora ter me orientado dessa forma, porque às vezes a gente não tem essa noção do que é ter um filho, né? A gente vê muitas pessoas passando por algumas situações e não consegue compreender, porque é um sentimento que é muito único. Uhum. É único até pro pai e pra mãe, é totalmente diferente as relações, né? Então, pra mim, eu acho que se eu não tivesse os meus filhos, talvez eu não teria a determinação que eu tenho hoje, assim. Eu acho que meus filhos foram o levante para eu entender quem eu queria ser, o que eu queria ser, para onde eu queria caminhar. Então, acho que para mim, essa questão da maternidade ainda é um pouco complicada, porque hoje eu vivo uma maternidade que eu digo
de verdade que eu gostei, de fato, de ter vivido. Porque também tem essa romantização do que é ser mãe. Ai, de tudo é muito lindo, mas depende muito de como você se encaminhou para sua maternidade, como foi, as relações que você teve. Então, para mim, foi muito isso. Assim, meus filhos são maravilhosos, cada um com o seu jeitinho. A Maia lá, que hoje está partindo para os 9 anos, virando quase uma adolescente, que tudo... Ai, menina. Mãe, eu não gosto. Eu gosto disso. Aí o Theo, que é um menino que dança música o tempo inteiro e é um carinho. E agora uma criança que vem, é outra sensação, é outro momento da minha vida. Então, pra mim, assim, tá sendo redescobrir eu como mulher e como mãe de novo, né? Não. Porque cada ciclo das crianças foram diferentes, assim. Foi muito diferente. A gente vai trazer clichês aqui nesse podcast, entendeu? Porque ser mãe é falar sobre clichê. Acho que o primeiro clichê é esse. A gente entende muito mais nossas mães depois que a gente se torna mães. E a gente entende também muito mais as mulheres, né? De modo geral. E as outras meninas, mães, né? outras mães. É um ampliar de consciência que pode impactar positivamente muitas áreas da nossa vida. E outra coisa que a Su falou e que eu reitero é que ser mãe, esse é um outro clichê, é desenvolver muitas competências em outras áreas da nossa vida além da maternidade. Eu acho que a gente se torna uma profissional melhor, sim. Eu acho que a gente se torna uma amiga melhor também. Eu acho que a gente se torna uma esposa melhor também. Eu acho que a gente se permite novas coisas e a gente muda pro mundo, né? A gente cresce em muitas áreas. Ser mãe é crescer como pessoa, é crescer como mulher. E o entorno, em volta, nem sempre acompanha essas nossas mudanças. Então eu queria começar a perguntar pra vocês sobre as relações pessoais com outras pessoas que mudaram quando vocês se tornam mãe. Beatriz já até respirou fundo, porque eu acho que ela tem coisa pra dizer. Quando a gente se torna mãe, como fica as relações com as pessoas que te conheciam antes da maternidade? Cara, eu sou a primeira mãe do meu grupo de amigas. Eu tenho outras amigas, assim, mais distantes, que são mães. Umas há mais tempo, outras nem tanto. Mas, assim, até o que eu falei antes, que eu passei a entender melhor as pessoas, as outras mães, me desculpar, etc. É porque só quando você tá na condição, você realmente entende e tem uma visão diferenciada da maternidade. Eu fui mãe de UTI também, então, assim, antes eu via um post de UTI de uma mãe, de repente, totalmente... Ai, abalada, não sei o que tem, que ficava revivendo e remoendo aquela coisa. Eu falava, mas vamos seguir pra frente. Hoje eu falo assim, gente, quem eu era? Eu não reconheço a Beatriz que eu era antes, porque assim, eu queria até eu mesma me perdoar, me pedir perdão, porque essas relações me tornaram uma pessoa muito diferente e melhor. Graças a Deus. Mas falando no contexto geral, tipo, eu perdi um pouco o foco das minhas amigas, delas não serem mães. Eu percebi que, assim, eu fiquei muito sozinha. Eu me senti muito sozinha durante a gravidez. Sim. Porque nenhuma delas era mãe, então nenhuma delas me entendia. E, assim, eu tinha vergonha de desabafar, de falar dos meus problemas, do que eu tava sentindo, das minhas relações. Porque eu achava que... Eu tinha medo de ser julgada, desse mimimi que eu julgava antes, entendeu? Eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, mas, enfim, graças a Deus evoluí. A gente tá aqui pra isso. Mas eu acho que elas só vão me entender e elas vão... Talvez, quando elas se tornarem mães, voltar e falar, putz, Bia, quando você tava grávida, eu, de repente, não fui na sua casa pra, sei lá, te fazer uma visita besta, não te mandei uma mensagem. Louça também, né? Porque às vezes a gente tá precisando de alguém lavando a louça. Não só grávida, mas agora com o bebê recém-nascido. Exatamente isso, assim, às vezes a gente quer um carinho que não é um carinho, é uma ajuda, tipo, que... Coloque a gente pra cima de qualquer maneira, sendo lavando uma louça, oferecendo pra trazer um delivery, uma comida e tal. E outra coisa que mudou muito foi que, agora que eu... Parece que depois que eu engravidei, todo mundo começou a engravidar da minha turma lá da minha cidade, do interior, né? E tem amigas que eu não vejo, assim, há 5, 6, 7 anos que estão grávidas. E eu fiz questão de escrever pra elas e falar, cara, eu tô aqui pro que vocês precisarem. Eu sei que é difícil, tem coisa que nenhuma amiga sua que não é mãe vai te entender. A gente tá distante e tal, mas eu quero estar aqui pro que você precisar. Porque eu entendo, eu sei o que você tá vivendo. Eu queria que alguém das minhas amigas tivesse sido essa pessoa que eu tô sendo pra você, mesmo depois de tantos anos, sabe? E foi muito legal, porque imagina, 8 anos que você não fala com uma pessoa. Não que não fala, né? Mas que você não tem ali um contato tão próximo com uma pessoa. E eu retomei isso com um viés muito fraterno, assim, sabe? Incrível. Eu até me emociono um pouco de falar, porque realmente eu queria muito, talvez, ter tido alguém como eu estou sendo pra essas pessoas durante o período que eu tava ali meio...
na pior, vamos dizer. Que não era pior, tava gestando, mas é difícil. Eu vi a Suiane recentemente grávida num enorme festival, um festival muito movimentado, com um grupo de amigos dela, que ela tem um grupo aqui, ó. Que é núcleo duro, é o núcleo duro de Suiane. E aí eu vi ela ali e sendo super acolhida pelos amigos que estavam junto com ela já grávida e tal, sendo cuidada por esses amigos. Então, como que vem sendo essas relações de outras pessoas depois da gravidez? Depois que eu tive minha primeira filha, eu nunca aprendi a ter muitas relações. Eu sou uma pessoa de poucas relações, porque eu desenvolvi muitas coisas nas gravidez, né? E uma dessas coisas que eu desenvolvi foi síndrome do pânico de pessoas e ansiedade. Então, eu sempre fui bem retraída. Eu conheço pessoas, mas as pessoas que acabam frequentando a minha vida são no máximo 7 pessoas. É no máximo, assim, tirando os meus familiares. Então, eu acho que é bem esse ponto que vocês trazem, assim. É muito difícil você ter relações com pessoas que não têm filhos. A minha melhor amiga, que é a Jéssica, ela foi mãe agora. E a gente sempre conversa muito. Ela fala, eu te compreendo agora. É uma das pessoas mais próximas, ela. E a Dandara, que é uma outra menina que não tem filhos. Mas meus amigos, eles são da faixa ainda dos 20. 27, 28. A Jéssica, que tá ali nos 30. Tem os meninos também estão 30 e pouco, mas estão em outros momentos, assim. E eu compreendi isso. Mas como eu sempre fui uma pessoa muito solitária, eu me pego muito nisso. Eu sou uma pessoa muito de tentar resolver as situações comigo mesma, sabe? Essas dores que eu sinto de falar, eu estou sentindo sozinha. Mas, no entanto, você fala, eu tenho amigos, mas eu tenho família. É o ponto que eu preciso, família. Hoje eu tenho uma relação que o pai do meu filho faz uns 2 anos e pouco que não vê meu filho. O pai da minha filha tá com ela, mas não é tão próximo. Então, eu sou essa pessoa também que vou pra lá, vou pra cá. Resolve. Divido com as avós, que são essas pessoas que me ajudam. Então, eu tenho hoje uma relação de uma pessoa que me acompanha muito. E por ser uma pessoa muito sozinha, eu também tenho esse freio de... Eu resolvo. Deixa comigo. Se eu tô chateada, pode deixar, tá tudo bem. Eu me resolvo. E é uma bola de neve isso, Soltar é difícil. Então, você aprende com o tempo, mas hoje eu tô aprendendo a me soltar mais, a ter pessoas próximas a mim. Principalmente porque meus amigos, eu entendo que também eles estão no momento da vida deles que é totalmente diferente do meu. Então, aí eu não posso jogar a responsabilidade da minha maternidade, da minha solidão, mas também... Gente, vamos se falar hoje, vamos se ligar, vamos todo mundo se ver. Ó, eu não tô bem, eu sou uma pessoa que eu falo. Hoje eu não estou bem. Então, vamos conversar e tal. Então, eu acho que eu tenho esse ponto, assim, de... Hoje, compreender muito essa solidão. Hoje, engolir ela um pouco mais dissolvida, por entender que teve um processo muito longo dessa minha vida de entender essa solidão. Mas também eu falo, gente, é o meu momento. Deixa comigo. Vou viver ele aqui com meu marido hoje, feliz. E eu acho, pelo menos lá em casa, a relação com a família mudou muito também. Eu fiquei grávida junto com a minha irmã, né? Que eu tava falando aqui antes pra vocês. A gente teve bebê com 5 dias de diferença. Então, a gente gestou ali juntas por 9 meses, quase 8 meses. Então, a relação com a família, eu achei que, assim, mudou muito e foi muito boa. Ainda mais em tempos pandêmicos, que a gente não tinha muitas alternativas e resguardadas e tal. Mas isso que você falou da solidão e de você falar e de você, né, expor, entre aspas, o que você tá sentindo, etc. Eu não tinha. Então, acho que é por isso que eu fiquei tão, sabe? Me senti tão excluída, solitária. Pandemia, não saía, tinha medo de ver as pessoas. É difícil. Olha, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu sempre tive o sonho de ter uma família. Mas não era aquela relação direta de eu e meu bebê. Era uma coisa assim, de ter uma família. Eu vim de uma família muito unida, então eu queria ter uma família. Então, quando eu pari a minha filha, chegou uma hora que eu falava, gente... Não tá bom só eu e ela, assim. Eu quero que vocês... Minhas amigas, me chamem pra sair, me chama pra fazer acontecer. Eu não quero perder trabalho porque eu pari. Eu quero fazer minhas coisas. Eu quero ter o direito de escolher o que eu quero fazer. Mas eu quero que os convites continuem chegando. Quero que minha vida, enquanto Ana Paula, continue caminhando para além da minha maternidade. É claro que eu vou precisar, talvez, de uma rede de apoio ampliada. Ou talvez de algum recurso diferente. Ou talvez a gente vai ter que escolher um espaço que receba não só
só eu como mãe, mas minha filha. Mas eu quero continuar tendo essas opções. Eu quero continuar recebendo esses convites. Você, Su, sente isso depois nas suas primeiras maternidades e agora? Ei mundo, eu continuo sendo a Suiane. Sim. Com muitas potências e competências para além desse filho que tá vindo e dos meus filhos que já vieram. Sim, eu acho que colocam muito as mulheres gestantes dentro desse espaço de não capacidade de fazer alguma coisa. Só que a gente tem que entender que a gente tem um ser dentro da gente. Ok, mas é a vida que segue. Você falou que trabalhou até o último dia da sua gestação. Trabalhei. Eu trabalhei quase até o último dia da minha. E quando meu filho nasceu, 13 dias depois eu estava trabalhando. Então, eu acho que também tem alguns convites que param. Principalmente esses convites de amigos. Então, eu tô tentando trazer uma outra perspectiva. A minha família, por um tempo, se separou. Então, tipo, todo mundo meio que... Cada um viveu a sua vida. Aí, hoje, tem uma família na minha casa. Isso é inédito. Porque eu vivi uma solidão de família também, depois, que, tipo, eu só ficava com a minha irmã e com a minha mãe. Entendi. Mas ninguém. Então, ter esse resgate dos meus irmãos, das minhas sobrinhas, todo mundo da minha casa, pra mim, isso é que importa. Porque, tipo, esses convites pra festa, pra tudo, é legal, mas esse momento que eu tô tendo com a minha família era algo que eu esperei por muitos anos. E é algo que meu marido também tá conseguindo trazer pra mim, por quê? A família dele é de outro país, então eles têm essa união. Então, sabe, essa união, ele fala pra mim, é muito importante vocês terem com a família de vocês. Então, trazer isso pra dentro de casa, pra mim, tá sendo assim, é algo que convite nenhum de amigo, assim, que falte, tá conseguindo preencher, sabe? Você conseguiu suprir isso com uma experiência de família inédita na tua vida. É isso. Então, eu tô vivendo esse momento muito feliz, assim, uma outra gestação que eu tô tendo, assim. Eu falei pra ele, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Mas o momento que eu descobri que eu ia ser mãe, eu falei, essa responsabilidade é minha. E eu super entendo, tem pontos e pontos. Tem pessoas que, às vezes, não conseguem, às vezes não têm esse suporte. A gente super entende. Quando eu entendi que eu tinha o suporte da minha mãe, da minha irmã, dessas pessoas que estavam próximas a mim, eu falei, eu vou ser mãe. E dessa última vez eu falei, eu não vou ser mais. Porque eu não sei se eu consigo, porque a gente sempre tem esse ponto. Eu não sei se eu consigo. E hoje é uma outra maternidade. Eu falo, não, gente, tô aqui, tô plena, tá tudo bem. Tá tudo bem. Bom, e você, como foi seu impacto, assim, com o resto do mundo? Tá sendo, né, amiga? Tá 50 dias. 50 dias. É um evento aqui pra mim, vocês não têm ideia. Tipo, eu tô arrumada, eu tô de salto, eu tô de arezo, sabe? Eu tô linda. Brincadeiras à parte ou não, a gente tá perto do carnaval, né? E aí eu entrei no meu perfil assim, comecei a olhar um monte de gente em bloco, um monte de gente em festa. Eu não tenho mais essa vontade. E eu sou baladeira, viu? Eu gostava de sair, tomar meu chopp, meus drinks. Eu e meu marido, a gente era do rolê de voltar tarde, ou muito cedo, no caso, não sei. E hoje eu sou outra pessoa. E eu também nunca tive sonho de ser mãe, uma gravidez planejada. E aí, a hora que a gente vira mãe, parece que tudo dá uma virada, assim, junto, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que, por exemplo, eu tenho... Todos os casamentos cancelados da pandemia vão acontecer esse ano. Eu tenho 7 casamentos. Sim. Com um bebê pequeno. Em vários. E o primeiro que vai ser Eu Já Sou Madrinha, eu já tô, assim, agoniada, pensando, tipo... Ai, mas será que a noiva vai ficar muito chateada se eu desfizer o convite que ela me fez e desaceitar e não sei o que tem, porque assim, as coisas mudam, os valores mudam e eu tô bem em paz com isso, sabe? Antes talvez eu estaria muito mais ansiosa, querendo me pertencer, aquele FOMO, né? Fazer parte de tudo, só que agora eu sou outra Beatriz, eu tenho uma criança que depende muito de mim, então assim, além das minhas vontades, eu tenho que pensar nas minhas responsabilidades. E não só responsabilidades como mãe, mas também as minhas responsabilidades fisiológicas. Enquanto eu tô com vocês aqui, meu seio tá... Sim, entendeu? Então, assim, nem que eu queira sair beber ou sair fazer qualquer coisa, eu posso, porque eu tenho essa responsabilidade. Mas agora eu tô muito mais em paz com isso. A primeira, segunda semana, assim, foi meio difícil, sabe? Mas acho que a gente tá naquele puerpério, hormônios, a flor da pele e tal. Agora que já passou um pouquinho mais de tempo, eu já tô digerindo melhor e tal.
Mas assim, também o dia que eu for sair, acho que vai ser assim um grande evento. Porque assim, desde a pandemia que eu não saio, não faço nada da pandemia, né? De 2020. Então teve a pandemia junto. Eu acho que aqui vocês duas, nós três, mas principalmente vocês duas estão nesse momento, é um grande exemplo dessa relação da maternidade, dessa mãe que dessa mulher que é mãe e dessa mulher que também é uma profissional. Estamos aqui todas trabalhando, para além dessa conversa. Su e Anne disse que tem projeto de trabalhar até quando der pro corpo dela, pro filho dela. Você com 50 dias tá aqui trabalhando, né? Também, depois de sair já. Com 20 você já começou a trabalhar. E aí eu queria saber de vocês como que é essa relação de manter a vida profissional, mesmo sendo mãe. Pra mim é a necessidade, assim, da minha estrutura. Porque antes de ser mãe, sei lá, da onde eu venho das comunidades da Zona Leste de São Paulo. Então eu venho de uma estrutura que a minha mãe nunca parou de trabalhar. Sim. Minha mãe foi essa mulher que eu vivi criada pela minha tia, pela minha avó, pelos meus tios, pelos meus irmãos. Só que minha mãe precisava trabalhar. Eu, com 7 anos de idade, cozinhava e limpava a casa. Eu, com 12 anos de idade, saí para trabalhar para ter meu primeiro emprego. Então, minha estrutura é totalmente diferente do que eu gostaria que fosse. Mas hoje, mudando essa estrutura, e por mais que eu mude essa estrutura, ela não é nem perto da estrutura que muitas pessoas, a gente vai falar sobre... Do ideal, né? A gente vai falar sobre raça aqui, que muitas pessoas pretas alcançam. Então, eu não posso parar de trabalhar. Eu não tenho lazer de parar de trabalhar. Então, é a minha grande realidade. Porque eu tenho agora 3 crianças que precisam de um futuro que eu desenho para elas. E é o máximo que eu puder dar essa estrutura. Porque quando eu tive minha filha, e a primeira vez... Eu era mulher que não tinha dinheiro para comprar uma fralda, uma roupa. Minha filha usou roupa usada. Minha filha usou fralda dada. Meu filho usou roupa usada, fralda dada. Hoje eu tenho uma criança que vai ter toda a estrutura que eu puder dar para ela. Porque eu sou uma mulher empregada, eu sou uma mulher que criou a sua própria estrutura. E esse lazer que eu falo... Poxa, eu entendo, não há problema nenhum você ter essa estrutura de poder parar. Mas quando você não tem... É algo que você fala, eu preciso dar esse gás, assim, eu preciso. E eu sou uma mulher que sou muito acostumada a sempre trabalhar muito cedo, então pra mim também é muito confortante. Eu não consigo me ver parada, assim, pensando, não, vou desenhar e... Eu gosto disso, sabe? A minha chefe, a Suzy, na revista fala, menina, você não vai conseguir fazer as fotos. Eu falo, vou, querida. Eu tô na rua, fazendo produção, correndo, dia de editorial, eu tô o dia inteiro em pé fazendo, porque pra mim me dá muito prazer de poder tá criando e ainda grávida fazer isso, porque quando a gente também tá nesse momento da maternidade, é o que a gente tá falando, a gente é muito esquecida. Parece que a mulher grávida, ela não existe, não pode fazer nada, então isso pra mim me dá um conforto de poder agir, então pra mim é maravilhoso, assim. E pra você? É legal você trazer isso, porque assim, eu até tava conversando com a minha mãe, nesse momento que junto com a minha mãe, né, que tudo mudou, que eu falei que eu entendo mais ela, etc. A minha mãe trouxe um ponto de que quando eu nasci, eu não fui planejada, né? Ela engravidou do meu pai, assim, no susto, eles não tinham nada de, assim, que pudessem me proporcionar como eu posso proporcionar hoje pro meu filho. E o que eu acho que é, assim... que eu agradeço muito, na verdade, é exatamente isso. Minha mãe, ela falava todas as dores dela e contava. Você eu não conseguia comprar fralda... Essa fralda descartável que a gente tem hoje. Então, era pano atrás de pano, era não sei quantos panos, aí lava o pano, aí não sei o que tem. Aí, hoje, depois de muitos anos, a minha família, graças a Deus, conseguiu ter uma estrutura melhor, que por tabela também tenho, reconheço muito esse privilégio. E eu posso proporcionar pro meu filho coisas que talvez minha mãe não pôde proporcionar pra mim. E eu espero que meu filho, quando ele for pai, ele casar com uma pessoa incrível, ele possa proporcionar pro filho dele também. E aí, falando na questão de trabalho, eu me organizei bastante. Porque eu também sou igual a você, eu não consigo ficar parada. Só que eu precisei parar, assim, fisicamente. Tem uma hora que nosso corpo não responde mais à altura como a gente espera ou como a gente conseguia trabalhar antes. E aí, eu virei um dia pro meu marido e falei assim, cara, eu tô me sentindo inútil.
inútil, porque eu não tava trabalhando, né? Eu não lembro se eu tava barriguda ou se eu já tinha nascido. Porque a gente ainda tem essas... ainda tá meio suresta. E eu falei assim, cara, eu tô me sentindo inútil. Por quê? Porque, primeiro de tudo, porque eu me comparo pra caramba. Eu vejo, pô, mas a fulana pariu outro dia, tá lá, sei lá, no Rio de Janeiro, fazendo não sei o que tem. E eu tô aqui. E eu queria fazer, mas não dá. E aí eu falei, eu tô me sentindo inútil. Ele virou e falou assim, inútil? Cara, você tá amamentando o nosso filho, você tá virando noite, você tá fazendo tudo... Por que você tá se sentindo inútil? Aí eu falei, porque eu não tô trabalhando, porque eu não tô fazendo não sei o quê. Então, eu acho que muito também de uma cobrança, uma autocobrança minha, no caso, mas também de uma cobrança sistêmica de que, sei lá, a gente tem que produzir, a gente tem que estar fazendo as coisas. Só que essa inutilidade, eu falei, eu vou brincar, eu vou transformar isso pra eu ver com outros olhos e, tipo... pegar tudo que eu tô fazendo de bom nesse momento. Então, assim, estou voltando a trabalhar aos poucos, fazendo o que aparece e tal, não tô, assim, me matando. Graças a Deus eu consigo, eu me organizei bastante financeiramente pra me dar esse privilégio de não ter apuro nesse momento, desde o ano passado. Só que no final, às vezes eu fico até meio, tipo... Ai, mas eu queria, eu preciso achar alguém, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada. E eu não sou sendo inútil, eu tô amamentando, eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô cuidando do meu filho, que é uma dupla jornada. E tá aqui hoje. Agora, vamos para o tema do nosso episódio de hoje, que é o que a gente vai ser quando a gente crescer. Crescer no sentido da maternidade ou da nossa vida pessoal, profissional. Como vocês se imaginam? Apesar da Suiane já estar no 3º filho, o filho mais velho, a filha mais velha, tem 9 anos. Então, né, a gente... é mãe de crianças ainda, né? Nossos filhos serão adolescentes, nossos filhos serão adultos. Vocês conseguem se imaginar? Conseguem imaginar o que vai ser da Suiane mãe quando seus filhos forem grandes e adultos? Eu não consigo imaginar. Eu fico vendo os filhos dos meus irmãos, assim, que estão com 12, 14... E aí eu fico, que ainda são pequenos, né? Ainda é 12 e 14, né? 18, 20, 30. Não, e tem uns de 20 ainda. E aí eu fico, gente, o que eu vou fazer? Pra mim, eu vou continuar trabalhando, que nem doida, como sempre. Mas meu sonho é ser a mãe que tá ali, tipo, curtindo tudo. Que eles se influenciem com o meu caminhar pra vida deles, assim. Que legal. É o meu sonho, assim. Que meus filhos, eles consigam ter uma estrutura de educação e de vida, assim, que eu tive, que foi bem diferente, assim. Então, esse é o meu sonho pra mim. Sabe? Que eu consiga ali olhar e falar, ai, parabéns, filha, tá trabalhando. Só não trabalha como stylist. Mentira, gente, mentira. Pode dar moda. Mas é isso, sabe? Ver os seus filhos acompanhando e falando, poxa, mãe, hoje eu trabalho com isso, com aquilo, e é super legal. O irmão da minha filha, hoje ele trabalha com moda, né? E eu vi aquele menino pequenininho. E eu falei, gente... Ele trabalha com moda. Trabalho, ele é seguiu o quê? Seus estilista, caminhos. Não, e eu olho, eu falo, gente, que tudo isso, é muito incrível. Às vezes ele fala comigo e eu acho isso incrível. A mesma coisa que eu gostaria que meus filhos fizessem comigo, assim, sabe? Pedir conselho pra tudo dentro das estruturas que eles criarem. Você quer ser a matriarca que dá conselhos, informações, é isso? Mas eu Chique. quero continuar trabalhando, fazendo o que eu faço. Pra mim tá maravilhoso. E você? Como você se imagina? Eu vou quebrar um pouco essa romantização que a gente tá dando gostosa. Que eu também concordo com tudo que você falou, mas assim... Acho que um amigo do meu marido virou pra mim e falou assim, você já parou pra pensar que você vai ser sogra daqui a um tempo? Daqui a uns anos você vai ter uma nora? Ou um sogro. Calma, eu vou chegar lá. Aí eu virei e falei assim... É verdade. Aí, nesse momento, foi quando eu parei pra me dar conta de que ele não vai ser um bebê pra sempre. Ele vai crescer e aí eu falei, tá, mas como que vai ser? Aí eu parei pra refletir como que vai ser essa mãe no futuro e como que vai ser esse filho e tal. E aí a gente entrou nessa discussão. Eu falei assim, mas se ele for gay, eu vou adorar. Eu não vou ter problema nenhum, assim, né? Porque hoje a gente, principalmente olhando pra trás, não sei como que é a família de vocês, mas olhando pra trás e, assim, falando de avós, bisavós, eles têm uma visão totalmente diferente e a gente tá cada dia mudando em relação a isso. Então, assim, eu ia amar, na verdade. Ele vai ser o que ele quiser, ele já nasceu o que ele é, mas eu acho que
na verdade, quando ele falou isso de eu ser sogra, eu parei pra idealizar esse futuro. E aí me mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Não a questão do que ele nasceu, mas, tipo, de que eu vou envelhecer, que ele vai envelhecer, que ele vai crescer, que ele não vai ser um bebê pra sempre. Mas aí, ó, você falou o que ele vai ser. Eu quero saber o que você vai ser. A Suiane já falou que ela vai estar trabalhando, que ela vai ser uma matriarca que trabalha, que aconselha, que vai encontrar o filho ou a filha no job. E é isso. E você? Não parei ainda, ele é muito pequeno, não me pergunta, né? Eu fico triste. Mas assim, a única coisa que a gente conversa, eu e meu marido, é que assim, a gente quer num futuro de 18 anos, quando eles fizerem uns 15, 18 anos mais ou menos, é a gente morar no interior e deixar ele aqui pra ele viver como eu vivi. Eu saí de casa muito cedo, com 16 anos eu fui morar fora, e aí nunca mais voltei pra casa, e aí eu queria muito que ele fosse essa pessoa como eu fui independente desde sempre. E você? Não, eu sendo essa mãe dessa pessoa, entendeu? Eu não sei, eu vou ser mãe desse menino aí que vai pro mundo. Não pergunta de mim. Eu tô tentando aqui. Calma, vamos lá, eu vou parar pra pensar. Pensa, não, tudo bem, gente, vamos lá. A gente tem que dar tempo também às coisas. São 50 dias, né? Desse ser que nasce. Eu acho que eu não sei. Mas eu me vejo morando no interior pra ele crescer e ter uma vida diferente. Tipo, sei lá, morar aqui em São Paulo, fazer o que ele quiser. Mas eu, sei lá, eu e meu marido lá no interior, de boa, com saudade do filho. Não, mas sabe o que é legal, esperando a Bia? nora ou o genro chegar em casa. Se provocar essa pergunta é muito legal. Porque a gente, muitas vezes, não tem estímulo pra pensar em outras coisas da nossa vida durante a maternidade, assim. Pra pensar quem eu sou, como que eu vou ensinar pra minha filha, pro meu filho, que eu também sou uma pessoa, que eu também tô cansada, que eu também quero trabalhar, que eu tenho os meus desejos, que eu tenho minha vontade. Essa é uma pergunta que pouco fazem pra gente. As pessoas continuam perguntando: como teu filho tá? Ai, como teu filho tá bonito. Ah, não sei o que sobre o seu filho. O que teu filho quer ser quando crescer? E não perguntam pra gente o que a gente quer. E aí eu naturalmente saí da pergunta sem eu querer. 2 vezes, mana. Sem eu querer, tá? Não foi porque eu não parei pra pensar, não. A hora que você falou, e você? Eu falei, verdade, peraí, volta. Era sobre mim. Eu sou pisciana, uma grande sonhadora. Eu fiz um plano. Vou contar pra vocês. Conte. Porque aí, quem sabe, eu me inspiro em vocês. Eu fiz um plano. Pra ter uma resposta. O futuro tá nas minhas mãos? Óbvio que não. Mas um plano a gente pode fazer, né? O meu plano é o seguinte. 18 anos, ela vai estudar. Ou fora, ou no Brasil, onde ela quiser. O que já é, pra gente, né, Su? Algo novo. A gente poder escolher o que a gente quer estudar, aonde a gente quer estudar do mundo. Como ela vai ser uma cidadã do mundo, espero, eu já combinei com meu companheiro. 18 anos, ela vai estudar, se no Brasil, vai morar com os avós, e vai cuidar dos avós que cuidam dela, que é a minha rede de apoio. E eu vou viajar o mundo. Tá aí, pode pegar a resposta dela e põe na minha, corta. Eu vou viajar o mundo com meu companheiro, ou não, com as minhas amigas. Às vezes, eu tenho essa vontade de pensar a minha vida em paralelo à vida da minha filha. É difícil, gente, mas às vezes eu tenho esse desejo. Eu não consigo Tá tudo bem também, você. Disso. Tudo bem, sabe por quê? Eu acho que é até orgânico, faz parte desse momento, a gente respeitar o momento de cada maternidade, né? Eu sou mãe de uma criança de 8 anos, não tô grávida e não tenho projeto de engravidar. Você é mãe de uma criança de 50 dias, você é mãe de 3 crianças e uma na barriga. Então, cada mãe aqui tá vivendo um momento da maternidade completamente diferente, emocionalmente diferente, com pensamentos dedicados para cada fase. E tá tudo bem, eu acho que vale a pena a gente aproveitar esse momento para lembrar que cada maternidade é uma. E tem as suas especificidades, tanto no tempo, né, cronologicamente, quanto tem suas especificidades do lugar de onde veio, né? Do lugar pra onde quer chegar, do momento profissional que cada uma tá, da história de vida. Que a gente consiga ter a oportunidade de ver as maternidades de forma plural, né? Cada uma. Eu vejo a minha mãe tava falando agora. Minha mãe é pisciana. Você chora muito? O quê? Nossa. Ai, o meu é pisciano, a minha mãe, gente. Dominique é pisciana. Minha mãe, ela me olha, ela já... Filha. Aí ela aqui... Ai, é porque você vai sentir isso. E ela sempre me falou, você vai sentir isso. O momento em que seus filhos não precisar mais de você. Eita, fala mais sobre isso que sua mãe te contou, Su. A minha mãe falou, eu olho vocês e vocês mudei até a são todos... expressão. Vocês são todos independentes. Vocês não precisam mais do meu auxílio como eu fazia antes. Era minha mãe que cuidava de tudo, cuidava da casa.
Independente da forma como ela cuidou, foi ela que fez todo esse trabalho. Mas a gente tem que pensar quando os nossos filhos estiverem na nossa idade, ou menos da nossa idade. Quando foi que você não precisou mais da sua mãe? Com 16 anos. Você foi embora. Então é um momento que a gente olha e fala assim... E a hora que o meu filho for tão independente que ele vai falar, mãe, eu sei seguir minha vida. Obrigada. E como a gente vai estar preparado? E é isso, esse ponto. Meu sonho é dar essa estrutura. Filho, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu sou uma mãe que eu sou também muito... Eu sou que nem minha mãe. Eu também. Vai embora. Mas então, é isso, assim. Mas eu não sei se eu vou também aguentar a hora que eles falarem assim, tchau. Aí é bater a porta de casa e eu falar, eu não cuido mais, é a vida que cuida. Sou eu que dou auxílio psicológico, ajuda. Então, pra mim, eu também fico assim, É isso que eu tô Vai chegar pensando, esse porque momento, porque gente. você falou, mas você só falou sobre eles, você não, enfim, agora eu, escutando um pouquinho mais, eu também, minha mãe criou pro mundo, na verdade, a minha mãe, a gente teve alguns dilemas na família, alguns problemas que eu muito cedo tive que ir pra vida sem depender dela. Então, assim, com 11 anos, eu cuidava da minha irmã de... Sei lá quantos anos minha irmã tinha, mas era menos que eu. E aí, dos 11 aos 17, mais ou menos, 16, até a hora que eu fui sair de casa, eu fui muito mãe da minha irmã. Eu que fazia... Ela era 6 anos mais nova que eu. Então, eu que arrumava para ir pra escola. Depois, quando muitos anos depois que eu tirei carta, eu que era responsável de levar, buscar. Então, assim, eu fiz o papel de mãe por muito tempo. Eu ganhei a confiança da minha mãe nesse momento de ir pro mundo, entendeu? Então, assim, eu e minha irmã, a gente é do mundo, assim, sem dúvida nenhuma. E aí, eu escutando tudo isso, eu fico pensando, eu quero muito ser essa mãe pro meu filho, só que eu já começo a pensar que... Não, ele não vai precisar de mim. Na hora que você fala, quando ele não precisar de mim? Então, assim, eu tô num mix de sensações aqui com essas cutucadas que vocês deram, muito positivas, mas que estão me fazendo pensar em coisas que eu ainda não parei pra pensar. Eu já sinto a minha filha... desculpa. Eu já sinto a minha filha falar, mãe, eu não preciso de você pra tomar um café, pra tomar banho, escolher minha roupa que eu quero. E eu falo, vai lá. Só que aí, gata, você tem mais 2. E eu que sou mãe de uma. Xunga. Gente. Você tem mais 2 pra escolher a roupa. E eu que sou mãe de uma só. Faz mais um. Não vai rolar, mano. Não vai rolar mais um. Mas aí, será que é egoísta a gente pensar num projeto de vida pra gente, pra além dos nossos filhos? O que vocês acham? Nossa, zero egoísta. Eu lembro que minha mãe brincava com uma frase... muitos anos atrás, eu vou comprar uma passagem de ida, sei lá, pra Londres e nunca mais voltar. Eu falava assim, mas você vai precisar da gente porque você não sabe falar inglês e porque você gosta da gente, porque você não sei o que tem. Uma chantagem emocional, assim, com crianças. E aí, é verdade. E aí, agora, eu gostei muito do seu plano. Gostou? Tá? Gostei. Gostou? Se Tá. precisar de companhia, vamos lá. Bora! Mas é isso, deixar e viver essa vida no interior, porque eu venho do interior, então, assim, sair de São Paulo, ter essa vida caótica, e viver o que eu talvez tenha que pausar, tenho até medo de falar pausar, mas durante a maternidade enquanto ele é pequeno, e que eu posso viver isso depois. Então, postergar talvez uns sonhos de agora e viver lá na frente. E viajar, rodar o mundo é maravilhoso. Então, assim, se eu puder, eu acho que vou encaixar isso de alguma forma no meu futuro. Suiane, você é uma referência pra mim nesse sentido. Você fez e aconteceu já sendo mãe de 2. Você trabalhava e chamava a sua rede de apoio pra contribuir com o seu trabalho e tudo mais. Como que é isso? Foi egoísmo ou foi por eles? Eu falo muito que foi por eles, assim, porque quando minha filha... A gente já ficou... Quando minha filha, ela tinha 4 anos, eu precisei deixar ela com o pai dela. Porque eu falei, eu preciso criar uma estrutura. Fazer uma virada. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho aqui Quando da você fala casa... deixar com o pai, é por um período maior, você diz? Não, minha filha, até hoje. Até hoje. Agora a gente combinou que esse fim de ano ela vem morar só comigo. Então a gente tem essa divisão. Tá. Mas o meu trabalho não me possibilita ter dias. A gente, Xongani sabe muito bem. A gente não tem uma vida regrada de... segunda, sexta eu tenho uma vida. Não, minha filha fica muito mais com a avó, que é a avó que me ajuda, do que comigo. Então, eu comecei a entender por muito tempo, eu me machuquei demais de achar que eu não era mãe. Mas eu que alimento, eu que dou, eu que auxilio, eu que converso, eu que estruturo. Então, essa coisa de ser menos mãe quando você é mãe solo é muito forte, porque você precisa de rede de apoio.
E chegou um momento onde eu tive meu filho. Que o pai do meu filho, desde o começo, deixou a gente sozinha. Então, tipo, eu nunca estive com ele. Então, eu sempre estive sozinha até hoje. Então, meu filho chama o meu irmão Rafael de pai. Então, agora é o meu marido que tem essa estrutura. Então, eu tive que fazer os meus filhos estarem um pouco distante de mim para ter uma estrutura para eles. Porque meu filho também é cuidado pela avó dele e que não é por parte de pai. Então, é muito doido isso, porque As pra mim, matemáticas que você fez pra crescer por eles a avó e por dele é a mãe da minha cunhada. É a mãe da minha cunhada. Nossa, eu tô Que é só a vendo. avó da vida dele, que é a mulher que ama ele, assim, que, tipo, é a mulher que mais me dá estrutura e me ajuda. A avó da Maia, a amizade que a gente criou depois que ela precisou ficar com a minha filha. Hoje a gente é, assim, muito fechamento juntas. Márcia, o que você precisa? Eu tô aqui. Então, eu fui me soltando dessa prisão. Ainda sinto muita dor de falar assim, eu gostaria de ser a mãe que tá todos os dias dentro de casa, cuidando dos meus filhos e trabalhando e tendo estrutura de, vamos lá fazer, mas os meus filhos estão aqui embaixo da minha asa. Mas eu não consegui. Mas eles ainda têm estrutura familiar, então isso pra mim tem muitas pessoas que nem essa estrutura familiar tem. Precisa chamar o vizinho, fulano e ciclano pra cuidar. Então eu tenho uma irmã que é muito próxima a mim que vive essa realidade. Hoje a gente muito juntas, a gente tem a realidade de Tainá, você precisa que cuida das suas filhas? 3 filhas? Manda pra minha casa. Eu preciso que você cuide dos meus filhos. Manda pra sua casa. E a gente se criou essa rede hoje. Então eu vivo ainda essa realidade assim de preciso deixar vocês caminharem. Por isso que eu sou essa mãe muito solta. Meus filhos vivem essa realidade de minha mãe não é muito grudenta, E não. tua mãe também foi assim, né? Eu sou a minha mãe todinha. Eu e a minha irmã, nós somos a minha mãe assim, ó, escrita assim, ó. Só falta o Gorete no nome. E essa rede de apoio rola pra passear, sair e se divertir também? Ou só pro trabalho? Rola. Rola? Rola. Pra mim, não tem problema, assim. Porque o que acontece? Eu tenho essa estrutura de semana, porque às vezes eu trabalho, sei lá, 3 vezes por semana. 4 vezes por semana. Então, eu tenho lá elas que me ajudam. E, às vezes, o meu trabalho também é evento. Às vezes eu tenho que sair de casa, por mais que a gente tá ali bebendo os nossos drinks, a gente tá fechando coisa. Opa! A gente já fazendo ali. Então, é esse o momento que a gente fala, olha, hoje eu vou sair aqui, tem como? Então, fica ali. Então, eu tenho essa rede, assim. Mas a partir do ano que vem, eu tô vendo que tudo vai mudar. Quero entender como é que vai ser de verdade. Porque desde eles bem novinhos, assim, a Maia desde os 4 anos, o Theo desde os 3, assim, que eu vivo essa dualidade de vida, assim, estar e não estar. É. Mas... E você, assim, você já se sente pronta? Consegue imaginar um momento que você vai falar... Fica aí, como chama seu filho? Dominique, fica aí que a mãe vai sair com o papai. Olha, eu achei que eu ia ser um pouquinho mais, como que eu posso dizer? Não reservada, mas que eu ia demorar pra ceder pra esse momento aí de repente, fazer um date com o pai dele, sei lá, qualquer coisa. Ou um trabalho mais longo. Exatamente. Eu achei que ia demorar, mas eu não demorei. Eu acho que é só quando nasce, quando você tá ali com a criança, entende o seu momento, assim, literalmente na hora, que eu posso dizer o que é. Porque eu falava, não, imagina, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo lá. E tá sendo totalmente diferente. Então, assim... Eu saio uma vez por semana pra jantar com o pai dele. Graças a Deus, tenho uma rede de apoio muito legal. Hoje ele está, por ser feriado, ele está com o pai que não tá trabalhando. E com a minha sogra, porque ele ainda não eu tenho medo de ficar sozinha com ele ainda, porque ele é muito pequeno, enfim. Então, sempre a gente tenta ter pelo menos 2 pessoas ali juntos. E graças a Deus, a gente tem esse privilégio de ter pessoas nos ajudando, nos dando esse suporte nesse momento. Mas também, ontem eu tava falando com a minha irmã, que também tem a bebê dela, 5 dias mais velha que o meu bebê. E ela saiu pela primeira vez com o namorado dela. E aí ela estava péssima, se sentindo super mal de ter saído a primeira vez pra jantar. E eu falei, cara, você tá do lado da sua casa, você tá saindo pra comer e é rapidinho, você precisa disso. Então, assim, acho que eu tô melhor do que eu imaginava e tô bem desprendida, viu? Tô aqui já tem um tempão, tava falando lá no backstage, nossa, tô desapegada do celular, não tô nem olhando. Porque nos 20 dias, logo que ele tava bem pequenininho, porque ele ainda é muito pequeno, eu não saía do celular. Eu ficava desesperada.
deixava que alguém ficava pedindo foto, vídeo, etc. Mas, enfim, é a cada momento. Talvez semana que vem eu não seja essa pessoa mais. Os casamentos que eu tenho, não sei se eu vou conseguir curtir. Enfim, mas nos trabalhos eu tô conseguindo... Eu tô me dando esse momento. Não é me dando, eu preciso, né? Sim, você Mas merece. é exatamente isso. Mas tem um ponto, né? Por quê? E uma coisa que eu sempre aprendi com a minha mãe. A minha mãe, nossa, minha professora. Por que na maternidade da mulher a gente vive isso, né? Tipo, parece que nós tivemos... Por mais ajuda que a gente tem, a gente parece que viveu uma maternidade sozinha. Porque a gente não dá o mesmo peso pro pai. A gente não dá o mesmo peso pras coisas. Já falei pro meu marido, e você está assistindo. Você irá Eu me amo ajudar recado. aquela. Eu amo recado. Você irá me ajudar. Mas a gente não dá o mesmo peso. Sim. A gente se mói, a gente se rasga por uma criança que precisa ter o mesmo peso. Claro. Eu nunca tive. Agora eu tô tendo isso, assim, da presença muito forte do meu marido. E é muito diferente. Mas todas as vezes eu me perguntava assim, por que eu não dou o mesmo peso da minha maternidade pro pai da minha filha a hora que ele precisar cuidar? Porque quando eu deixava, era choro na semana inteira. Eu sou a pior mãe do mundo. E a gente cria muito isso, mas isso machuca muito a gente. Porque a gente se coloca no lugar e aí a gente se priva da vida. Não, Enquanto os homens não se privam. Eles saem. Eu achei muito legal esse ponto que você trouxe, porque hoje eu e meu marido, a gente tem uma conversa e uma relação muito equiparada, na medida do possível, é claro, em relação a isso. Óbvio, tem coisa que não tem como ele fazer. É fisiológico. Ele não pode amamentar por mim, ele não pode fazer 1 milhão de coisas. Só que a gente tem se dividido e tem feito... Eu falo, você não me ajuda, você faz parte. Não é ajuda, tá? Eu não quero ajuda. Você faz parte disso. Então, assim, quando você não pode, beleza, a gente segura as pontas. Quando eu não posso, você tem que fazer. E a gente tá muito bem nesse sentido. Só que eu conheço alguns relatos próximos, assim, que, por exemplo, o pai com 2, 3 meses se separou porque não estava feliz com a rotina e com não sei o que. A rotina, criar a criança. Clássicos. Apenas. Só que assim, quando a gente escuta muito, né? Mas quando acontece com alguém que a gente conhece, tipo uma pessoa próxima, que a pessoa deu um vacilo desse... dói muito mais, assim, tipo, enquanto eu tava grávida ainda, falei, tipo, o cara largou ela porque ele não tá feliz, porque ele quer viver a vida, e a mulher, ela se matando, amamentando sozinha. E aí, quando eu tava nos primeiros dias de maternidade, ainda no hospital, eu falei pro meu marido, eu falei assim, cara, eu não seria nada se eu não tivesse você, se eu não tivesse a sua ajuda, não a sua ajuda, sua participação. Porque a gente conseguiu, graças a Deus, deixasse, tipo assim, tudo. E aí ele até falou pra mim esses dias que ele tava chateado porque ele tem que trabalhar, é claro, e ele trabalha escritório, CLT 8 a 5, não tem o que fazer, e eu tenho essa flexibilidade. E ele fala, mas você deixa de trabalhar porque você tem que cuidar do nosso filho e eu não posso parar de trabalhar. Então, tem coisas que não tem como a gente mudar, mas dentro do que a gente consegue se ajustar e fazer acontecer, a gente tá fazendo. Então, assim, ele tá de home office. Chegou o horário de almoço dele, beijo, tchau. Eu dou o menino assim, ó, na hora e vou fazer minhas coisas. E assim, antes ele ia dar um cochilo dele. Antes, quando não tinha bebê, né? Ele ia dar um cochilo dele. Eu ia fazer barba, eu ia fazer alguma coisa no momento dele. Agora, meu amor, deu 5h30, que é o horarinho dele... Beijo, tô indo lá fazer unha, tô indo, sei lá, responder os 40 e-mails que eu tenho que responder, fazer coisas que eu saí de casa, de repente, vir pra cá trabalhar. Então, hoje foi isso. Deu um horarinho, falei, vou lá me maquiar, com licença. Isso é incrível você falar, porque essa é a provocação, né? Os homens muitas vezes têm a possibilidade de pensar na sua paternidade. Primeiro, que infelizmente ainda é uma escolha para muitos homens, se vai paternar ou não. Mas os homens que escolhem paternar, eles não deixam de se perguntar o que serão da vida deles enquanto indivíduos. Esse é um movimento social, né? É um reflexo da nossa sociedade que permite com que os homens façam as duas coisas em paralelo. E aí eu acho que a gente tem que aproveitar essa provocação para pensar também na nossa vida profissional em paralelo à maternidade, na nossa vida com as nossas relações interpessoais em paralelo à maternidade, com a nossa vida com o trabalho ou com o que a gente quer fazer
ou simplesmente a oportunidade de se arrumar, descansar ou fazer o que você deseja fazer, né? É difícil pra gente. Deu pra reparar nesse episódio que é muito difícil, é complicado, nos provoca, nos faz pensar, nos faz refletir, mas que essa conversa seja de estímulo pra você também falar, vou dar um pause aqui, vou pensar sobre isso na minha vida. Qual é o meu projeto pessoal e individual, mesmo tendo família, mesmo tendo filhos, com rede de apoio ou não, qual que é o meu projeto de vida que vai caminhar em paralelo com a minha maternidade. Fiz isso ao vivo aqui com vocês viram, né? Ainda tô em desenvolvimento. Eu também, né? Acho Quem que não todo tá, dia. né? Exato. Quem não tá. Até porque as cobranças são tantas. Não é só sobre a gente. Eu sempre falo que as coisas que a gente sente, um pouco é daqui de dentro pra fora, um pouco é de fora pra dentro também. Então, um monte de coisa que a gente tem que administrar pra conseguir ter um tempo pra gente continuar sendo a gente, sendo mulher, sendo mãe, junto com tudo que a gente vem projetando pros nossos filhos, projetando pra nossa vida, pra nossa carreira. Eu tenho certeza que vocês, só por estarem aqui hoje, já são exemplos enormes de verdade, de que é possível, que a gente tem força graças à nossa bagagem de vida, porque a gente não nasceu mãe, né? Nossa bagagem começa muito antes e que a gente segue nessa força pra construir pra gente e pros nossos filhos. Linda, muito bom o que você falou, adorei. Acho que terminamos, né? Quanto tempo a gente tem? Deu 50 minutos até agora. Nossa, então fechou. Quanto que é o tempo? 50 minutos. Nossa! Sem cortes, hein? Ninguém parou aqui pra respirar. É isso. Então tá, gente, depois de tantas provocações, eu amo conversa assim. Sério. Conversa que a gente cresce durante a conversa. Porque é pra isso, né? Sim. Roda de conversa eu acho que é pra isso. Quero que vocês aproveitem esse momento pra dar um recado. Eu queria agradecer, porque eu me coloquei muito em reflexão. E é muito bom a gente escutar outras visões, outras realidades, outras, né, tudo que... só de eu sair da minha casa, assim, e escutar outras pessoas, já é maravilhoso. E querendo ou não, sair da minha bolha, porque vocês falaram coisas muito legais, eu reconheço muito meus privilégios, minha rede de apoio, e coisas que eu, desde pequena, vivi, que talvez vocês viram coisas diferentes e hoje enfim, quando eu tiver meu filho maior, eu vou olhar pra trás, vou lembrar e vou falar, cara, fico até emocionada. A gente ainda tá com os hormônios meio assim, né? Não sei como você não chorou. Eu escutando você falando aqui, eu já ia ter chorado um monte de vezes. Mas obrigada. Mara foi Eu tô assim, ultimamente eu tô só... Eu grávida, falando o que você falou, eu já ia ter chorado 40 vezes aqui. Mas eu queria agradecer, de verdade. E também, enfim, uma troca muito gostosa, muito válida. Vou acompanhar aí essa nossa maternidade nas redes sociais e ansiosa pra ver seu filhinho. E é isso, obrigada. Eu quero agradecer de verdade, porque eu não falo muito sobre a minha maternidade, principalmente nas redes, assim, pra mim é muito mais fechadinho, assim. Mas é muito bom poder ter essa reflexão, assim, do que a gente se tornou, né? Porque é bem isso, a cada dia que você falou, a cada dia a gente aprende alguma coisa e vai mudando muita coisa. E até meus filhos crescerem, vão mudar muitas coisas, assim. Mas eu desejo que todas as mães, que são mães que estão sendo acompanhadas, tenham muita força, que esse auxílio seja muito grande para elas. E principalmente para as mães solos, que eu fui essa mãe também, então já vivi muito isso. E que elas criem essa força, sabe? Que elas consigam não romantizar essa gravidez, não, essa maternidade delas, mas criando uma estrutura que elas acreditam que seja bom para ambos, assim, para os filhos e para elas, porque... não é fácil, mas não é nada impossível. No fim, a gente percebe que a gente consegue. E você olha no fim, quando tudo ali tá mais estruturadinho, você fala, olha, eu consegui. Do mesmo jeito que a minha mãe conseguiu, que a minha avó conseguiu, a gente consegue. Tem jeito, mulher tem força pra conseguir o mundo, se quiser. E eu escuto muito, eu escuto muito, tudo passa. Tem algumas coisas que eu não vejo a hora de passar mesmo, que eu tô no momento. Mas ficar tranquila que no fim tudo dá certo. Dá certo. A gente tá aqui, ó, como base desse mundo, transformando esse mundo, vai dar certo. Eu tenho certeza. Eu quero agradecer a Arezzo, que durante essa caminhada aí da maternidade, tá aqui nos nossos pés. Literalmente. Quero convidar vocês pra assistir o segundo episódio do nosso Arezzo Cast. No segundo episódio, a gente vai falar sobre mães conectadas, mães online, mães e filhos nas redes sociais. Acho que é um papo bom,
bom, um papo urgente, um papo super contemporâneo, porque tá todo mundo conectado aqui também. E eu espero que vocês gostem. Sabe o que você faz com esse episódio? Compartilha esse privilégio de ouvir essas mulheres que estão abrindo um pouco da sua maternidade pra gente, conversando um pouco sobre si. Então compartilha com alguém que também precisa ouvir o que a gente falou aqui. Deixa seu comentário e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!